E olha só que interessante, nós vamos abordar agora, né, uma notícia muito interessante. O pesquisador da Universidade Federal do Piauí realiza um inquérito domiciliar sobre a Covid no Piauí. A equipe da pesquisa é coordenada pelo professor doutor Márcio Mascarenhas e ele é com quem a gente vai conversar nesse momento para saber mais detalhes sobre esse assunto. Tudo bom? Como é que senhor, doutor? Bom dia, seja bem-vindo à Cidade Viva. Bom dia a todos. Bem, antes da gente falar desse assunto, né, que apesar de ser um atual, fácil de a gente se informar, necessário, mas um pouco complexo, né? As pessoas têm que se informar também sobre isso. Mas antes, primeiro me fala aí um pouco desse teu setor, desse seu centro de pesquisa, como é que funciona, o que é que vocês fazem aí no setor da Universidade Federal do Piauí, como é que se chama e tudo mais. Bom, nós somos um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Piauí, que estão vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comunidade, é um curso de mestrado, e ao CIATEM, que é o Centro de Inteligência em Agravos Negligenciados, Tropicais e Emergentes, da Universidade Federal do Piauí. Como a Covid é uma doença emergente, ela ainda demanda muitos estudos e muitas pesquisas, até mesmo para complementar os dados que já estão disponíveis por meio das estatísticas dos serviços de saúde. Nós sabemos que as secretarias estadual e municipais de saúde divulgam número de casos, número de óbitos, número de resultados positivos de exames, mas ainda há necessidade de complementar estas informações com características fornecidas pela população. Por isso que nós, este grupo formado por 7 pesquisadores da Universidade Federal do Piauí, fizemos uma proposta de estudo que foi aprovada pelo CNPq, com financiamento do governo federal, para realizar essa entrevista em uma amostra de cerca de 4.000 pessoas residentes em diversos municípios do estado do Piauí. Essas pessoas serão visitadas em casas, em domicílios sorteados e serão solicitadas a participar de uma entrevista com a obtenção de informações sobre as características dessas pessoas, características individuais, características socioeconômicas, de escolaridade, de renda, de número de habitantes das casas, depois informações sobre sintomas da doença, identificação de pessoas que relataram já ter tido a Covid, conhecimentos, atitudes e práticas que essas pessoas vêm adotando para prevenir a doença, informações sobre a vacinação contra a Covid e também informações sobre a Covid longa ou a Covid persistente, que é para mensurarmos se essas pessoas que relataram ter tido Covid tiveram consequências mesmo depois da alta em relação ao tratamento da doença. Além de solicitar essas informações, nós também colheremos uma amostra de sangue que será enviado para um laboratório de referência que processará outras análises laboratoriais. E faremos um teste rápido de antígeno no dia da visita. Então, ao final da pesquisa, juntando todos esses dados, nós poderemos identificar a fração da população piauiense que já teve ou que tem a infecção pelo Covid e poderemos analisar estes resultados com os fatores apresentados pelas entrevistas. Nós identificaremos fatores associados que concorrem para que haja diferente distribuição da doença no nosso estado, qual o grupo realmente mais acometido, qual a proporção de pessoas que tiveram a doença e nem souberam que tinham a doença, bem como a proporção de casos que são considerados assintomáticos. É uma pesquisa que não é radiografia, né? A radiografia é computadorizada, né? É você entrar naquele tubo e minuciar bem assim, detalhadamente, toda a circunstância pós-Covid, né? A gente vê também que me deixou curioso aí, qual é o grupo que é mais fácil ser contaminado e tudo mais. Já existe um estudo, acrescente alguma coisa, por gentileza, sobre isso que eu vou falar, que mulheres pegam menos Covid do que os homens. Os homens são mais acometidos por Covid do que as mulheres. Você viu? Já tem alguma situação? Por que é isso?
É exatamente isso que a gente quer poder detalhar na nossa população. Nós vamos entrevistar uma amostra que seja representativa para poder esclarecer se realmente há esta diferença entre sexo, se realmente há esta diferença entre idade, entre nível socioeconômico. Ou seja, é uma etapa da saúde pública que a gente chama de história natural da doença. É coletar informações para poder descrever com mais detalhes todos os aspectos que estão envolvidos em relação à Covid a partir de dados de base populacional. Nós não vamos ter dados só de quem chegou no hospital ou de quem procurou o serviço para poder fazer o exame. Nós vamos ter dado de abrangência populacional e essas informações irão complementar os dados que já estão disponíveis a partir das internações e dos casos que são atendidos nos serviços de saúde. É importante deixar claro que nós vamos fazer essa amostra distribuída em um tamanho proporcional à população das cidades. Então, nós iremos ter uma equipe que vai coletar dados de 1.000 pessoas de Teresina, outra de 1.000 pessoas de Parnaíba e outras pessoas que vão coletar dados de 2.000 pessoas distribuídas em 44 cidades do interior. Estas cidades foram sorteadas aleatoriamente. Depois que foram identificadas, foi solicitada a autorização da Secretaria Municipal de Saúde, porque no interior as secretarias municipais de saúde serão nossas parceiras para identificar as casas sorteadas e também coletar os dados nas casas sorteadas. A pesquisa ela tem a autorização da Secretaria Estadual de Saúde, do COSEMS, que é o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. Doutor, agora eu estou me tirando uma dúvida. A casa que for sorteada, chegando lá, lógico, a primeira pergunta, quantas pessoas pegaram Covid? Então, essa pesquisa vai abranger todas as pessoas de uma casa? Quando nós chegarmos à casa sorteada, nós pediremos autorização e, se a pessoa concordar, todos os residentes naquele domicílio, independente de ter tido ou não Covid, serão entrevistados e também serão testados, porque a gente quer exatamente saber dessa dinâmica em uma casa que tem 3 pessoas, por que só um pega Covid, né? Então, para poder esclarecer isso, nós temos que entrevistar todos os moradores que estiverem presentes no dia da visita àquela casa. E nós também pediremos a apresentação de um documento, como o CPF, para não evitar erros de troca de amostras. Então, cada amostra tem que ter um número específico, e este número será o CPF do morador. Nós pediremos para apresentar o CPF, pediremos para apresentar o cartão de vacinação, caso aquela pessoa já tenha se vacinado, porque nós precisamos conferir quantas doses realmente tomou, qual a data e qual o tipo de vacina. Doutor, para então evitar que cause algum golpe de uma pessoa entrar numa casa e não seja da equipe de vocês, quando é que vai começar essa ação? Como vocês vão abordar essas pessoas? Se vai ter fardamento, se vai ser só vai uma pessoa só, se vão em dupla? Como é que vai ser então essa logística? Em Teresina, nós já vamos iniciar na próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro. As visitas ocorrerão por, no mínimo, 2 pessoas. E essas pessoas estarão portando uma camiseta da pesquisa, além do crachá, e todo o material que é utilizado na pesquisa, ele será portado pela equipe da pesquisa. Nós levaremos o material que vamos usar e traremos de volta, não deixando nada na casa das pessoas. E essa pesquisa, então, vai ser muito importante para o futuro, né? Outras pandemias que virão, para saber como as pessoas podem se comportar. Enfim, vai detalhar mais e dar munição para os profissionais da saúde, então, ficarem mais atentos, né? Mais seguros no diagnóstico. Exatamente. Os resultados, eles poderão colaborar tanto na identificação da epidemiologia da doença, ou seja, na distribuição da doença, mas também confirmando as características clínicas que essas pessoas apresentaram, a proporção de pessoas assintomáticas, a proporção de pessoas que ainda possuem anticorpos, a proporção de pessoas que conseguiram acesso nos serviços de saúde. Então, os resultados eles serão importantes para a ciência, para a gestão
e para a adoção de medidas de prevenção. Eu fico super curioso, pegando aqui meu lado particular, que eu já estive acompanhando pessoas no hospital, assim, por 2 vezes. Uma não Covid, mas estava na fila de Covid, esperando aí o resultado. Na outra forma também, ia muito ao hospital de Covid. E convivo, né, em 2 trabalhos, onde pessoas já tiveram Covid, na rua, na compra, na farmácia, no supermercado, enfim. E eu fico pensando, será que eu peguei? Será que eu não peguei? Será que aquele resfriado que eu tive tal dia, eu estava com Covid, mas não passei para ninguém? São dúvidas que muitas pessoas têm, não é isso? O porquê de pegar, o porquê de não pegar. Eu nunca saí de casa, estou lá enclausurado. Por que que eu peguei sozinho nessa casa e a pessoa que saiu demais não pega, não é? Então, acho que quando essa pesquisa vai enriquecer trazer muitos detalhes e enriquecer muito, né, a nossa curiosidade. Exatamente. A intenção é que os dados coletados, depois de analisados, sejam divulgados para poder ajudar a compreensão da doença, das formas de transmissão, confirmar aquilo que a gente já sabe ou até mesmo refutar algumas coisas. E a gente espera que as pessoas, os residentes, nos recebam e que tenham esse senso de colaboração para com a obtenção dos nossos dados, né, para a presença dos entrevistadores, e fiquem atentos porque essas pessoas que irão fazer as visitas, elas estarão identificadas com o crachá e com a camisa identificando que se trata da pesquisa EpiCovid, né? O nome da pesquisa é EpiCovid Piauí. No mínimo 2 pessoas, talvez vão 3, enfim. Mas No é uma mínimo equipe 2 para pessoas, mais um coletador de exame, de amostras, perdão. Então, é uma equipe grande, né? Não é algo aleatório, chega uma pessoa só com a pesquisa, com a prancheta. Não é isso. Vai um profissional de saúde equipado, todo aparamentado, para fazer o teste, né? Renovar o teste da Covid nas pessoas que estão em casa. É uma pesquisa bastante, né, assim, digamos que complicada, tem que ter muita atenção, né? Um grupo muito grande que vai para a rua para colher todos esses dados. Se isso fosse estendidos, né, para todos os outros estados, para o Brasil todo, seria muito mais fácil para saber como controla essa doença. Uma das limitações do nosso país é que nós não temos teste em número suficiente para garantir que toda pessoa seja testada. Então, como isso não existe, não é possível entregar um teste para cada residente, as pesquisas fazem esse processo de amostragem. Então, e essa amostra ela é aleatorizada para evitar interferência de eu entrevistar só uma área que eu quero ou só um grupo de pessoas que eu tenho afinidade. Como ela é aleatorizada, onde caiu o sorteio, eu tenho que ir lá e entrevistar as pessoas. Isso evita viés de interpretação dos resultados. Muito obrigado aí pelas informações ao doutor Márcio Mascarenhas, ele que é professor doutor da Universidade Federal do Piauí e é de um setor que desenvolve muitas pesquisas. Além da Covid, tem outras pesquisas importantes que vocês já fizeram antes, né? De outras doenças. O senhor pode relatar algumas pesquisas importantes que vocês já fizeram no setor de vocês? Sim, além de Covid, nós temos pesquisas relacionadas à tuberculose, à hanseníase, a arboviroses, como dengue, leishmanioses e também doenças não transmissíveis, como os eventos do tipo acidentes de trânsito e violência, porque também, embora não sejam doenças, são agravos que interferem na qualidade de vida das pessoas e que levam muitas vidas, né? Nós perdemos muitas pessoas pelos acidentes de trânsito, principalmente aqui no Piauí, com a realidade das motocicletas, e também perdemos muitas pessoas vítimas de homicídio, né? Exemplo dos feminicídios que vêm ocorrendo no nosso estado. Bem, é uma excelente pesquisa que a gente pode acompanhar através de alguma rede social de vocês, que eu fiquei curioso, né? Não só para saber mais detalhes sobre as pesquisas, sobre a Covid, mas também sobre esses assuntos. Tem alguma rede social que as pessoas podem acompanhar, saber mais do trabalho de vocês, que é muito interessante? Nós temos o @EpiCovidPiauí, que é um perfil específico da pesquisa EpiCovid, e também nós temos o @ciatem.ids, que é esse grupo de pesquisa que faz todas essas pesquisas sobre esses temas que eu relatei.
Muito obrigado, então, tá bom, pelas informações sobre essa novidade que vai acontecer. Obrigado ao professor doutor Márcio Mascarenhas. Muito obrigado, tá bom, doutor? Outras vezes a gente vai se encontrar, que tem muito assunto interessante que o senhor pode abordar aqui para a gente no Cidade Viva. Obrigado, eu agradeço pelo espaço e também informo que há um outro perfil, que é o @ppgsc, que é o nosso programa de pós-graduação em saúde e comunidade. Lá nós temos muitas informações sobre temas desta área de saúde pública, de epidemiologia e de saúde coletiva. Parabéns, obrigado. Obrigado também, parabéns para o senhor e para toda a equipe que fazem parte aí dessas pesquisas. Até mais, boa tarde, bom dia. Bom dia.